Papa pode cancelar, revogar encíclica ou qualquer decisão de papados pontificados anteriores? Sim ou não? O vídeo de hoje nós vamos responder esta pergunta que foi trazida aí por um inscrito, né? Ele deixou em um dos vídeos e eu achei que caberia mais eu montar um vídeo do que responder apenas no comentário dele, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender aí porque tá saindo muito essa narrativa. Então nós vamos explicar aqui mostrando nos documentos bonitinho. Tá bom? Então esse daqui é o vídeo Juju Responde de hoje, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha aqui neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, vamos lá. Então nós recebemos aí, né, essa pergunta do Matheus Dolce. Uma coisa que eu gostaria de saber, o Papa pode revogar ou tirar a validação de uma encíclica ou de uma carta apostólica? Eu tô vendo vários vídeos de não sei se são católicos ou raditrades que ficam falando que o Papa Leão XIV vai revogar a Spes Salvi, Amoris Laetitia e a Fiducia Supplicans e outras cíclicas, e eu estou preocupadíssimo com isso. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. O Papa pode cancelar, revogar uma encíclica ou uma carta apostólica? Dependendo do tipo de documento, o Papa pode modificar, reinterpretar ou aumentar até a questão de interpretação sobre ele, mas nunca cancelar ou revogar, da maneira como a gente entende o revogar, de documentos anteriores. Essas questões só naquilo que diz como não infalível, ou seja, aquilo que não é dogma. Por exemplo, um dogma mariano, ele não pode nem ser reinterpretado, nem modificado, nada, porque ele é uma lei de Deus. Existem outras questões que são disciplinas. Então, por exemplo, uma disciplina, a questão do celibato, apesar de ser polêmico, é uma disciplina, ela pode ser alterada em algumas questões do sacerdócio. A questão da comunhão na mão ou a comunhão na boca, ela também é uma disciplina e ela pode ser mudada. Não existe ali uma lei de Deus falando você tem que comungar na mão, você tem que comungar na boca. Não, existe aquilo que é a orientação da igreja para os tempos de hoje. Então, já houve tempos que foi na mão, outros tempos que foi na boca, hoje é direito do fiel escolher, tá? E onde está isso? Lá no Código do Direito Canônico, do 331 ao 333, ele aborda sobre a autoridade suprema do Papa na igreja, tá? Porque foi dada ali sobre, né, de Jesus deu sobre a fé de Pedro. Em relação às encíclicas que o Mateus perguntou aqui, o Spes Salvi, Amoris Laetitia e o Fiducia Supplicans, que foram documentos trazidos pelo Papa, as encíclicas, né, trazidas pelo Papa Francisco e que geraram confusão na cabeça de alguns, elas não são declarações infalíveis, ou seja, elas não são dogmas da igreja, mas elas exigem o que é dito no Código do Direito Canônico, religioso obséquio da vontade e do intelecto. Vamos aqui ao Código do Direito Canônico. 752. Ainda que não se tenha de prestar assentimento da fé, deve contudo prestar-se obséquio religioso da inteligência e da vontade àquela doutrina que quer o sumo pontífice, quer o colégio dos bispos, enunciam ao exercerem o magistério autêntico, apesar de não terem a intenção de a proclamar com um ato definitivo. Façam, portanto, os fiéis por evitar o que não se harmonize com essa doutrina. O que diz dentro do Código do Direito Canônico? Existem algumas questões que tanto o Papa quanto o Colégio dos Bispos, eles podem vir a falar, a anunciar, mas eles não proclamam ali como um ato definitivo. Ou seja, eles não declaram ali um dogma, por exemplo, os dogmas marianos, né? Nessas questões, existe de nós fiéis a questão de prestar a questão da inteligência e da vontade diante daquela doutrina. Então, o respeito ali. Então, assim, o futuro Papa, ele pode sim reinterpretar e complementar aquilo que não é dogma, aquilo que são as disciplinas ou orientações pastorais, por exemplo, como algumas dessas encíclicas que o Mateus comentou, né? Mas ele não pode revogar uma encíclica como se fosse uma lei que perde a validade. Ou, por exemplo, como se estivesse cancelando ali. Tanto que existem algumas disciplinas, como eu falei, que elas vão e voltam de acordo com aquilo que nós estamos no momento, ou de acordo com algumas situações. Desde que, claro, não firam aquilo que é dogma da igreja, aquilo que é definitivo, aquilo que é lei. O que nós aprendemos é que a doutrina da Igreja Católica, além dos seus dogmas, que nós vamos entendendo eles ao longo dos tempos, ao longo, né, dos
os séculos que foram se entendendo, ela se desenvolve organicamente e não com rupturas. Quem nos ensinou isso foi o Papa Bento XVI, quando ele trouxe aqui a questão do Concílio Vaticano II. Por quê? O Concílio Vaticano II, que também, além desses documentos que o Matheus comentou, tem muita gente falando e pedindo pro Papa Leão XIV cancelar o Concílio Vaticano II e revogar aquilo que é o Concílio Vaticano II, porque houve erros, porque houve interpretação errada, enfim. Mas o que o Papa Bento XVI trouxe aqui nesta fala para com os bispos? Ele explicou que o Concílio Vaticano II ele deve ser interpretado não como uma ruptura com a tradição, mas uma continuidade com o magistério e a fé da igreja de sempre. Ele fez a distinção entre as duas formas de interpretar o Concílio Vaticano II. Por isso que certos ataques em relação ao Concílio Vaticano II e a documentos que vêm pós ele não se encaixam. Por quê? O Papa Bento XVI, na época que ele fez esse discurso aí em 2005, ele falou da descontinuidade e ruptura, trazendo aí, né, que a visão do Concílio Vaticano II é que é esse pensamento do pessoal, tá? Não é que o Papa disse isso, é que existem duas formas de interpretar o concílio. Aquela que é descontinuidade e ruptura, que é muito o que alguns atacam e até tentam desconsiderar o Concílio Vaticano II, que seria esse rompimento com a doutrina que foi seguida antes. Que Bento XVI vem e fala, ele critica essa visão e diz que ela leva a confusão, relativismo e a perda da identidade católica. O que a gente ouve normalmente? Que quem segue aquilo que o Concílio Vaticano II trouxe, todos os documentos, é que está no relativismo. Mas o que Bento XVI diz? Que quem tem esse pensamento é que de fato está no relativismo, entenderam? E aí também ele traz a hermenêutica da reforma da continuidade. E essa é a interpretação correta do Concílio Vaticano II, que ele trouxe aí, segundo o que Bento XVI falou nesse discurso, uma renovação legítima, sem abandonar a tradição, é fiel ao depósito da fé, que é o Depositum Fidei, e só adaptando a forma de apresentar a fé aos desafios modernos. Então aqui, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, eu trouxe até aqui o discurso dele. Os problemas da recepção derivam de fato de que duas hermenêuticas contrárias se embateram e disputaram entre si. Uma causou confusão, que seria essa da hermenêutica da ruptura, outra silenciosamente, mas de modo cada vez mais visível, produziu e produz frutos, que é a da continuidade. Por um lado, existe uma interpretação que gostaria de definir como hermenêutica da ruptura. Não raro, ela pode valer-se de simpatia da mass media e também de uma parte da teologia moderna. Por outro lado, a hermenêutica da reforma, da renovação, continuidade do único sujeito igreja que o Senhor nos concedeu. É um sujeito que cresce no tempo e se desenvolve, permanecendo, porém, sem o mesmo único sujeito do povo de Deus a caminho. A hermenêutica da descontinuidade corre o risco de terminar numa ruptura entre a igreja pré-conciliar e a igreja pós-conciliar. Ela afirma que os textos do concílio, como tais, ainda não seriam a verdadeira expressão do Concílio Vaticano II. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque muitas pessoas, além desses documentos, né, como eu falei, trazem essa questão. Por quê? Porque tanto o Concílio Vaticano II, quanto esses documentos que o Matheus comentou, eles não vieram para decretar dogmas. Os concílios anteriores, eles sempre vinham decretando as questões de dogmas porque começavam a existir heresias, as pessoas estavam confusas, então vinha o concílio e falava, olha, é isso que Deus está falando. Existem os dogmas marianos, existe a Santíssima Trindade, existe o Jesus que é o ser homem e o ser Deus que é o verbo encarnado. Então vieram todos os nossos dogmas por conta dessas questões. Porém, todavia, entretanto, o Concílio Vaticano II, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo na época, ele veio como uma ação pastoral, que é isso que Bento XVI disse. É uma forma de apresentar a fé sem romper com o dogma ou com as doutrinas anteriores, mas apresentar a fé e viver a fé nos tempos modernos, nos desafios que nós temos hoje. É só isso, gente. Agora, vai ter gente que vai interpretar errado? Vai. Infelizmente, vai sim. Então, existe... e o pessoal também fala que o Concílio Vaticano II, porque tinha várias pessoas, ele não é válido. Mas, todavia, entretanto, no Código do Direito Canônico, ele fala de que os bispos, o colégio dos bispos, eles também têm a sua infabilidade. Aqui fala do sumo pontífice, né, em relação à sua infabilidade, e aqui no parágrafo 2, goza também de infalibilidade no magistério colégio dos bispos, quando reunidos os bispos em concílio ecumênico,
que foi o Concílio Vaticano II e os tantos outros concílios. Exercem o magistério e, como doutores e juízes da fé e dos costumes, declaram definitivamente para a Igreja que tem de ser aceito uma doutrina acerca da fé ou dos costumes, ou quando dispersos por todo o mundo, mas mantendo o vínculo de comunhão entre si e com o sucessor de Pedro, juntamente com o mesmo Romano Pontífice, ensinando autenticamente doutrinas de fé e costumes, acordam em que uma proposição deve aceitar-se definitivamente. E aí nenhuma doutrina deve considerar-se infalivelmente definida, a não ser que conste manifestamente. Claro, lá no Concílio Vaticano II, eles não decretaram nada definitivo, porque era toda a questão de pastoral, ação pastoral, como nós vamos agir, a nossa prática. Mas o Colégio dos Bispos ali reunido junto com o Papa, eles tiveram sim um grande valor para a Igreja Católica. Então nós temos que seguir aquilo que é dito. Existem outros documentos que eu até separei aqui, e eu vou deixar o link. Vocês podem conferir a Lumen Gentium no número 25, que trata sobre essa questão do respeito quando não se fala o ex cátedra. Tem também o do Concílio I, Pastor Eternus, que também fala da proclamação de um dogma, que é o ex cátedra. O Catecismo da Igreja Católica, número 891, 892. E tem também o Dom Veritatis, de 1990, que aborda o seguinte: mesmo quando o magistério não se pronuncia de forma definitiva, os fiéis devem acolhê-lo com obediência. Isso se aplica ao Concílio Vaticano II e a esses documentos que o Mateus comentou aqui para nós. Então, só reforçando aí, não, um Papa não vai cancelar, não vai rasgar, que eu vi muita gente falando isso também, não vai rasgar os documentos da Igreja, as encíclicas que Francisco fez. Porque ali não tem nada demais, não tem doutrina nova. Ali é exatamente a Igreja. É uma ação pastoral diante de algumas situações que acontecem, gente. E quem trabalha na paróquia sabe muito bem que existem, e eu não tô falando aqui de leis, adaptar as leis, mas é saber como viver as leis nas diversas situações. E só um adendo aqui. O Mateus até comentou, né, que ele não saberia dizer se são mesmo católicos ou se são raditrades. Normalmente, quem ataca, tá? Não são todos, mas normalmente quem ataca e pede para se rasgar os documentos, as encíclicas, pedir pro Papa cancelar, revogar aquilo que foi vivido, normalmente são pessoas raditrades, tá? Tome muito cuidado com esses tipos de vídeo. Outros, eles ficam um pouco mais escondidos, então eles usam uma linguagem bem diferente, bem mais na maciota, né, como o pessoal fala. Então tem que se tomar cuidado, porque isso vai entrando na nossa cabeça e vai trazendo dúvidas de coisas que não deveriam existir dúvidas, entendeu? Que são muito claras. Então, tome muito cuidado, porque normalmente esses canais, eles trazem mais especulação, que não tem base teológica, não tem base canônica sólida. Aliás, a gente viu aqui, né, nos documentos da Igreja, alguns deles. Então, isso pode gerar confusão e também ansiedade. Muitas pessoas acabaram ficando doentes da saúde mental por conta disso. A Igreja, gente, ela não muda sua doutrina de uma hora para outra e ela nem abandona a verdade que foi revelada, tá? E um Papa, não é um... O Padre Paulo Ricardo já falou isso, não é uma democracia, onde vem um governo novo e ele anula tudo aquilo que foi vivido no outro governo. É o que que Bento XVI disse, é a hermenêutica da continuidade, é uma continuidade desde São Pedro, entendeu? O próprio Papa aí, ele não é um ditador espiritual, ele serve a tradição da Igreja, que é um dos 3 pilares da Igreja. Então, em resumo, sim, o Papa pode rever alguns documentos, trazer uma reinterpretação ou complementá-las, mas nunca cancelar, rasgar, tá? Sempre ele vai fazer isso com muita prudência e seguindo essa linha de continuidade da fé da Igreja. Não tem motivo pra ficar em pânico. Então, Mateus, se você tá preocupado, acalma seu coração, pede pro Espírito Santo te acalmar, tá? Porque o Espírito Santo é que guia a Igreja. Apesar das pessoas quererem colocar o dedinho humano, Deus nunca vai deixar que a sua Igreja fique sem assistência. Mesmo que existam os nossos pecados, nós podemos ver que sempre foi muito bem assistido aí durante todos esses milênios aí da Igreja, tá bom? Eu entendo que quando a gente ouve e assiste esse tipo de questão, a gente fica preocupado, porque lá no começo, quando eu comecei a acompanhar alguns canais bem lá no começo, eu também ficava preocupada, eu ficava meio doida, assim, né? Mas
Quando a gente pega as questões da igreja, a gente olha para nossa realidade, para os documentos, lê a vida dos santos, dos doutores da igreja, a gente vê que mais se trata de uma narrativa atual do que de fato o que a igreja realmente é. E é sempre como eu digo em vários vídeos, acho que eu já falei isso quase em todos os vídeos. Nós temos que lembrar a promessa que Cristo nos deu. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Ou a gente acredita nessa verdade de fé, né, nessa verdade que Cristo nos prometeu, ou a nossa fé sempre vai vacilar e nós corremos o risco de nos perder, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual. Foquemos sempre nisso e quando você ficar preocupado, lembra disso. Jesus prometeu, Jesus prometeu, Jesus prometeu. Isso não é inocência. Isso é uma pessoa que crê naquilo que Cristo prometeu. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma outra dúvida, se você quer que eu traga outras questões também, pode deixar nos comentários. Eu e meu marido estamos printando as sugestões de vocês. Tá vindo muita pergunta. Eu tô muito feliz com isso. Então, eu tô tentando gravar, tá? Só pra, né, lembrar vocês, falei isso num outro vídeo, que agora temos o Juju Responde. Eu tô tentando trazer esses vídeos aqui de final de semana pra que vocês possam assistir, trazendo aí algumas respostas, junto com os documentos da igreja, algumas meditações, pra gente sair um pouco dessas polêmicas. E porque muitos de vocês têm dúvidas, então aquilo que eu consegui responder e o que eu não consegui responder, eu vou atrás do diretor espiritual, dos documentos da igreja, para que nós possamos nos manter mais calmos. Então eu sempre vou tentar trazer durante o final de semana, tá? Por isso que eu tô pedindo para que vocês deixem aqui as dúvidas de vocês. Se você tem alguma preocupação igual o Matheus deixou aqui, pode deixar nos comentários, a gente vai printando e eu vou gravando conforme eu conseguir, tá? Estou tentando gravar tudo, mas é bastante conteúdo, vocês sabem disso. Deixa aqui nos comentários, mas seguindo sempre essas regrinhas. Não esqueça de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo Juju Responde. Tchau!